Boa noite a todos e boa noite a todos aqueles que estão sintonizados conosco. Vamos a mais uma apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo da Casa do Caminho em Tambaú. Uma casa de passes, orações e estudos. Essa live de hoje é de número 227, no dia de 22, no dia de 27 de novembro de 2024. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica já foram realizados aos presentes aqui na casa. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar sobre a nova era. E o livro de hoje, eu estou lendo o livro Mais Além do Meu Olhar. É a psicografia de Irene Pacheco Machado, ditado por Luiz Sérgio. Então ele vai nos mostrar um pouco da parte espiritual, da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Então vamos pegar lá. Então começa dizendo assim: é uma pessoa conversando com a outra. E os habitantes da terra? Um está perguntando para o outro. A resposta é: até os dias de hoje, a terra ainda não atingiu alto grau intelectual. A falta de assistência ao homem, o egoísmo de algumas autoridades, negando-lhe o direito de crescer, mas em conhecimento. No planeta, existem muitos que nem têm acesso à escola. Outra pergunta: e isso está levando o planeta ao desequilíbrio? A resposta: claro, quando o povo não tem educação, também não existe amor, respeito e brandura. E diz a Bíblia: os mansos herdarão a terra, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Isso é confirmado. A falta de conhecimento leva o homem a agredir o meio ambiente, destruindo os rios, matas e os próprios homens. Então, o que está faltando na terra é educação? Não somente educação, mas ela leva a outras conquistas. O homem tem de lutar para ser bom. Ele não pode, para subir, derrubar quem também deseja ganhar o pico da montanha. E hoje, comumente se vê alguns homens só desejando levar vantagem. Isso acontece no meio político, nas universidades, nos colégios, no trabalho, nos esportes, nos lares. Quantos casais existem nos quais um domina o outro, não deixando o parceiro ser feliz? Se culpamos o planeta por ser de expiação e provas, nada estamos fazendo para que ele melhore, jogando nossos lixos mentais na atmosfera. Ainda bem que o poder divino é imenso e Jesus, com sua sabedoria, desvia todas as impurezas mentais que os homens jogam no planeta para uma estrada negra, a ponte aérea da Terra para o Chupão. Outra pergunta: não estamos entendendo, Zenon, é a pessoa que está falando. Pode explicar-nos melhor? Ele sorriu, progredindo. Toda a violência do homem com o meio ambiente reflete-se na própria vida dos homens. Os lixos mentais, verbais, moral, tudo de pior que vem acontecendo no mundo terráqueo não está dificultando a evolução do planeta, pois ele está evoluindo. Tanto é que hoje a ciência é muito mais avançada do que ontem. A tecnologia cresceu muito e o homem desfruta desse conhecimento. Quanto conforto as descobertas tecnológicas trouxeram ao homem. As aeronaves, os mais belos e confortáveis carros, as frotas navais, a beleza dos lares, a riqueza da culinária, a beleza das vestes, a variedade das tecelagens. Enfim, busquem o que existe hoje na Terra e verão que ela está evoluindo. Porém, seus habitantes julgam que são os donos da vida e estão querendo destruí-la. Mas Jesus, com seus braços abertos, apara o lixo dos homens. Outra pergunta: Zenon, como a gente que dá trabalho para o Cristo, essas pessoas estão jogando pedra na cruz com os seus atos de maldade.
Quantos governantes lesam o país, deixando morrer nas filas dos hospitais pais de família que não têm dinheiro para se tratar? E os roubos de alguns políticos aos cofres públicos, esses também estão jogando pedra na cruz. Tem razão, Luiz Sérgio. Todos aqueles que não estão plantando um jardim de amor no planeta sofrerão as consequências de seus atos. Ao chegar à Terra, assinamos uma promissória chamada compromisso. E Deus mandou os grandes espíritos para nos orientar. Nessa peregrinação em busca da terra prometida, defrontamos com os grandes homens, sendo um deles o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não podemos alegar ignorância, pois em todos os lugares existe alguém falando em nome de Deus, e mesmo nele, não acreditando, devemos crer no próximo. Assim, já poderíamos nos considerar vitoriosos. A outra falou: cada um de nós que ao planeta chega, recebe um punhado de terra, que deve transformar em um belo jardim, não é mesmo, Zenon? Ele respondeu: sim, o homem, principalmente o encarnado, precisa conscientizar-se de que não está no planeta apenas para ter prazer. Não, 1000 vezes não. Ele está aqui para transformá-lo em um lugar melhor. Mas, ao contrário, a cada dia o homem foge dos compromissos com Deus. O outro disse: se ignorante o homem não é mais, então, Zenão, o que ele é? Não erra por ignorância? Não, ele erra por egoísmo e vaidade. O homem quer ser vitorioso, mas não luta pela vitória. E a vitória é buscar as leis morais que cada um de nós tem gravadas na consciência e trazê-las para as ações para com Deus e o próximo. Hoje, muitos dizem que não sabem como pode a Terra passar para um melhor estágio. E nós respondemos: há muito a Terra está caminhando para o momento da vitória. Porém, o homem que não se entregar a Deus, perdê-la-á e daqui será banido. Aí sentirá o ranger dos dentes, que é o remorso de não ter tido coragem de trabalhar no seu pedaço de terra. Zenon, desculpe a minha ignorância, mas o pedaço de terra é o lar? Sim, o lar, o local de trabalho, o local de estudo, as casas religiosas, enfim, onde labutarmos, onde trabalharmos, é toda a sociedade da qual participamos. Então vejam o ensinamento. Simplesmente a gente poder trabalhar com amor, com dignidade, com carinho, mas normalmente as pessoas estão enxergando que o planeta Terra aqui a gente veio para desfrutar, é alegria, é fazer tudo que nós queremos, a gente não sabe para onde a gente está indo, então vamos fazer tudo que temos de direito aqui. E as coisas não funcionam assim. E a Terra também ela não está sendo prejudicada num ponto de destruí-la. Nós, homens que estamos trabalhando de mal, nós vamos ser tirados desse planeta para vir novos espíritos, novas crianças com tanta sabedoria para fazer o governo do nosso planeta Terra. Então a gente possa ter essa sabedoria, inteligência e procurar trabalhar para a nossa melhora e para que a gente possa também ter esse planeta Terra de regeneração. Então que a gente possa ter esse esforço. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Bom, uma vez mais, boa noite. Luiz Sérgio, em paralelo com o André Luiz, aliás até tem o Luiz no nome. Só que ele também, nas suas primeiras obras, fez o que André Luiz fez, como sendo um repórter do plano espiritual. Numa linguagem mais acessível. Não que André Luiz seja hermético, uma linguagem hermética, é acessível também, mas Luiz Sérgio é mais. Luiz Sérgio é mais recente. Também, é mais recente. Mas, de qualquer forma, a linguagem, a forma como ele explana, é uma linguagem mais acessível. Não é? Muito bom.
nós estamos continuando o estudo do Evangelho na sequência, sendo lá a introdução, estamos no capítulo 1, no capítulo 1. No capítulo 1 nós vimos Moisés, o Cristo, o Espiritismo. E agora, o último tópico do capítulo 1, numa matéria que caracteriza esse livro da codificação, que são as instruções dos Espíritos. Então, quase todos os 28 capítulos do Evangelho têm instruções dos Espíritos. E na de hoje, nessas instruções do capítulo 1, nós temos instruções de 3 Espíritos e uma nota final de Kardec. Quais são esses 3 Espíritos? Um é israelita. Ele se identificou como sendo um israelita, mas não assinou o nome. O outro é Fénelon. Fénelon foi um filósofo do século XVII, que desenvolveu um trabalho extraordinário junto à Igreja Católica. Escreveu, com 15 anos, fez a sua primeira palestra. Foi extremamente ativo no trabalho de divulgação da religião católica à época. E voltou depois como um dos contribuintes na codificação sob a égide do Espírito de Verdade. As suas orientações aparecem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Médiuns, ou seja, um espírito que realmente deu muita contribuição na obra da codificação. O outro é Erasto. Erasto foi um dos 70 ou 72, há uma dúvida em relação a isso, dos discípulos de Jesus. Vejam, não estou falando dos 12 apóstolos. Nós tivemos os 12 apóstolos e tivemos os discípulos, que foram 70 ou 72. E mais tarde, Erasto acompanhou Paulo, foi discípulo de Paulo. E também é um dos grandes contribuintes da codificação. Nós também temos contribuições de Erasto no livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, na Revista Espírita, no Livro dos Espíritos, especificamente a questão 917, a proposta da leitura que foi feita agora há pouco, a questão, como vencer o egoísmo? É dele a orientação, é dele a resposta, Erasto. Mas não só, tem muitas outras. Ok, e cada um desses espíritos trabalha, então, um aspecto, itens 8, 9 e 10, das instruções dos espíritos. O que trouxe esse espírito israelita? O que trouxe? Muitas coisas nós já vimos. Deus é único e Moisés é o espírito enviado por ele para dar notícia da sua. Aqui cabe uma reflexão. Aqui cabe uma reflexão. Nós estamos falando do povo hebreu, não é? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel traça mais ou menos a seguinte reflexão, nos passa melhor, as seguintes informações sobre o povo hebreu. Lembremos que o povo hebreu é um dos exilados de Capela. Quais são os 3? Foram 4 as famílias capelinas. Os capelinos vieram até nós e se distribuíram em 4 famílias. Os hebreus, quem lembra? Os egípcios, quem? Os hindus e os arianos. A maior parte desse povo já voltou para a Capela. Então, veja, a família hindu, a família egípcia, a maior parte já voltou. Civilização egípcia, que aconteceu. Não é? Os arianos foram aqueles que se congraçaram com as tribos já existentes aqui no Ocidente. Nossa, boa parte dos arianos continua aqui batendo a cabeça. Eu, sinceramente, eu gostaria de alimentar a ilusão de que não sou ariano, que não sou capelino. Mas acho que é difícil não alimentar isso. Por quê? É muita teimosia, né? Fica batendo a cabeça. Poderíamos estar já... Quando a gente sente aquela saudade que não sabe explicar, lá de não sei de onde,
Não é a melancolia que trata no Evangelho, não. Aquela saudade. Sabe que nós estamos sentindo saudade do nosso lar primeiro? Capela. Se nós sentimos essa saudade, somos capelinos. E capelinos que estão no processo de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ou seja, se isso for verdade, saindo de capela, viemos para um povo primitivo, para um planeta primitivo, que está no processo agora de regeneração, e que se nós bobearmos, vamos voltar de novo para um mundo primitivo? Não. Não. É ruim. É muito. Por isso que nós recebemos essas informações, esse acréscimo de misericórdia do nosso Mestre Jesus, nos enviando essas criaturas para nos lembrar. Para nos lembrar do caminho que muitas vezes esquecemos. Não é? Esquecemos. O povo hebreu foi um instrumento que serviu Deus, de que se serviu Deus, para se revelar por Moisés pelos profetas. Então, Emmanuel nos lembra que o povo hebreu dessas 4 famílias era a família capelina que mais tinha enraizado a concepção do Deus único, que mais tinha enraizado em si as concepções da espiritualidade. E aquele que muito tem, muito será cobrado. Então não é à toa as vicissitudes pelas quais passou e continua a passar o povo hebreu, judeu agora. Então desde Abraão, vindo lá de Abraão, a família de Abraão, a família de Davi, Moisés, essas vicissitudes, pois foram escravos, andaram, perambularam 40 anos no deserto, viveram esse tempo todo sem pátria, até 1940. Mas se eles tinham essa concepção, eles tinham também muito do seu orgulho. E ao contrário dos arianos, não se congraçaram tanto, é um povo fechado, ainda hoje. Embora muitos tenham mudado, durante esses milênios todos, ficou um povo fechado. Essas vicissitudes trouxeram para nós o questionamento, a indagação. O que os move? De onde vem essa fé? Aí começou-se a perceber, num restante de mundo, de civilização, ainda primitiva, ainda presa ao totemismo, ao politeísmo, a ideia do Deus único. É assim que nós entendemos que Moisés e o povo hebreu foi escolhido pelo plano espiritual. Então, vamos aqui começar a dar nomes, né? Não é Deus. Deus sempre. Mas não é ele pessoalmente, até porque Deus não é pessoa. Não é essa força criadora, é através dos seus mensageiros, das correntes superiores da espiritualidade, do nosso Mestre Jesus, que escolheu esse povo para nos trazer essa visão do Deus único. Os 10 mandamentos constituem a essência moral, espiritual, a iluminar a jornada de todos os seres humanos, em caráter geral. Isso veio com Moisés, e nós vimos isso. Só que, que legal, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não jogar falso testemunho. Numa época que nós estávamos ainda praticando sacrifícios humanos. Aí abrandou um pouco o sacrifício dos animais. O tempo passa, Jesus vem e nos mostra o seu sacrifício. Ou seja, o sacrifício do nosso interesse pessoal, do nosso egoísmo. E nesse meio tempo, nós esquecemos de tudo aquilo. Simplesmente esquecemos. E o que fez a providência, a misericórdia divina nesse tempo de esquecimento? Profetas. Que hoje nós sabemos que são... Qual o sinônimo de profetas hoje? O pessoal está... Médiuns. Os médiuns. Os médiuns que captam as informações, o conhecimento da espiritualidade, muitos deles com elevado grau de desculpa a redundância, de grau moral, que nos trouxe a nos lembrarem desses conceitos, desses princípios. E aí o nosso diz mais. A moral que Moisés ensinou era apropriada, a moral
que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento do seu povo. Povos semi-selvagens saindo da escravidão, ainda eivados desses hábitos dos sacrifícios humanos, eles não teriam compreendido um Deus meramente espiritual. Teria que ser algo semi-espiritual. É aí a explicação dos sacrifícios. Não mais os holocaustos. Tinha que ferir o seu sentido. Daí, como imaginar, como aceitar uma proposta de um Deus meramente, à época, espiritual. Quando vinha aquela orientação de pega os filisteus e acaba com eles. Fizeram isso. Não é? Aquelas guerras intermináveis. Até parece que foram isso no passado, né? Ou seja, era-lhes necessário uma representação semimaterial. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então ele fala, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura. Da moral mais pura. Evangelho cristão que há de renovar o mundo. A propósito do diálogo que nós ouvimos agora há pouco. Ou seja, em Gênesis tem lá que já não são mais as entranhas da terra que se agitam. Nosso planeta passou por tudo isso para dar suporte à vida que estava surgindo. E à medida que essa vida evoluía, o planeta também se utilizava. Aí os Espíritos lembram em Gênesis. Já não são mais as entranhas da terra que se agitam, mas as entranhas humanas. As entranhas humanas. Por quê? Porque a agitação atual é o que? A transformação moral. Moral. Nós não podemos mais alegar ignorância, como foi dito de novo. Não podemos mais alegar ignorância. Há de fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Uma solidariedade comum. Onde está alicerçada essa premissa? Nós acreditamos em Deus. Falamos isso o tempo todo. Para quem quiser ouvir, a começar por nós mesmos. Deus é único. Já comentamos isso. Tudo que existe está em Deus e Deus está em tudo que existe. Lembram-se? Ele é infinito, é eterno. E a sua criação constitui esse incomensurável organismo que está em Deus, nessa força criadora, sustentadora, atratora e direcionadora das suas criaturas. Constitui esse incomensurável organismo, ao contrário do mecanicismo newtoniano, esse organismo divino. E nós estamos lá. E nós estamos nele, melhor, não é lá não, nele, nesse organismo. Isso desperta em nós um sentimento do pertencimento. Do pertencimento. Somos filhos de Deus. Por conseguinte, somos irmãos. Perante Deus somos iguais. Mas já comentamos, eu vou repetir. Nós fomos criados em momentos diferentes. Temos idades cósmicas diferentes. Por conseguinte, temos concepções, percepções diferentes. Porque vivemos situações diferentes. Exercemos nosso livre-arbítrio de formas mais diferentes. Por conseguinte, temos necessidades diferentes de aprendizado. Mas, perante Deus, nosso Pai, somos irmãos. E quando essa concepção for introjetada, internalizada no arcabouço de conhecimento e de sentimentos, deixaremos de ver o próximo como ameaça, que é um sentimento primitivo, da fera, não do ser solidário e fraterno. Então, veja, a partir desse atributo divino, do Deus que nós dizemos que acreditamos, essa fé se fortalecendo em nós, se fortalecendo o sentimento do pertencimento, nós começaremos a eliminar as barreiras. Começaremos a intensificar em nós a tolerância, a compreensão, a solidariedade, a fraternidade. Aí começa a fazer sentido em nossas mentes e em nossos corações. Essa é a moral que Jesus veio nos ensinar. E esquecemos de novo. Jesus veio, falou, exemplificou, vivenciou isso. Ele foi embora. Aliás, nós mandamos ele embora. Mandamos o corpo
mandamos Jesus embora, né? Nós mandamos Jesus embora. O Cristo planetário, não. Só para deixar claro isso, né? O Cristo planetário é esse espírito de luz, responsável pelo planeta, que encarnou entre nós como Jesus. Nós, pura e tão somente, entre aspas, eliminamos o seu corpo carnal. Não toleramos, à época, aquele esplendor ao nosso lado. Não bastasse isso, nós acabamos com todos os apóstolos. Todos eles foram sacrificados. Todos eles foram sacrificados, exceto um, que morreu velhinho já, quase com 100 anos, na ilha de Pátimos, e já sem poder desenvolver o seu apostolado, repetia: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Quem foi esse apóstolo? Quem? João. Pagamos por isso. A Grécia pagou o assassinato de Sócrates. O povo hebreu e Roma pagaram o assassinato de Jesus e dos apóstolos. Veio depois o que? A perseguição aos primeiros cristãos. O cristianismo primitivo, ainda nascente, foi, eu costumo dizer uma palavrão aqui, foi estatizado. Virou religião do Estado. Com toda a intolerância que o poder temporal desenvolve. Perseguimos os cristãos. Fizemos isso. O tempo foi passando e as nossas barbaridades foram se intensificando. Esquecemos completamente os ensinamentos de Jesus. E aí, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os espíritos do plano, os espíritos, sob a égide de Jesus, estiveram conosco ao longo de todo esse tempo, nos lembrando, através da sua exemplificação, da sua vivência, dessas premissas, desses princípios. Nós, apesar do nosso primitivismo, nós não somos esquecidos pela bondade e pela misericórdia divina. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. O Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realize os progressos que estão sob os desígnios de Deus. Que ideias são essas e que tempos são esses? Nós evoluímos. Acabou de Nós evoluímos intelectualmente. Saímos da Idade Média, realizamos o trabalho do renascimento intelectual, recuperamos as heranças de Platão, aliás, Agostinho fez isso já no século XIX, no século IV, recuperando trazendo as ideias de Platão de novo, um dos padres da igreja, que nós vamos ver daqui a pouco. Passou algum tempo, Tomás de Aquino recuperou as ideias de Aristóteles. E aí veio aquela pleia de espíritos que contribuíram para o Renascimento, para a Revolução Industrial, para a Revolução Científica. E criamos muito, avançamos muito intelectualmente. Desenvolvemos, belos e velozes automóveis. Uma boa parte de nós já não habita as choupanas. Lamentavelmente, uma parte ainda muito grande habita. O que significa o quê? Trabalho humano a ser feito. Enquanto o irmão nosso estiver com as suas necessidades básicas em segurança, seja de alimento, de saúde, de educação, de conexão, nós teremos trabalho a fazer. Então veja, esse processo todo permitiu que a humanidade terrestre alcançasse um outro patamar intelectual. O que fizemos com isso? Soltamos bombas em populações civis. A energia atômica não é para a extinção da humanidade. Não é. É uma nova forma de energia para ser utilizada em prol da civilização. As descobertas das vacinas não foram feitas para guerra biológica. As pesquisas em química
não deveriam ter o objetivo de guerras químicas. Santos Dumont se suicidou. Oppenheimer enlouqueceu. Então vejam, o progresso intelectual, ele avança antes, porque ele é instrumental. E aí, quando nós cometemos as estupidezes que nós cometemos e continuamos cometendo, sofremos. Por quê? Como eu disse, o progresso intelectual avança antes. Quando utilizamos de forma equivocada essas conquistas e nos ferimos, o tema é esse. Ferimos a nossa sensibilidade individual e coletiva. E desta forma, nós procuramos, nós somos conduzidos a perceber em nós o que está errado, o que precisa ser modificado. Vem então, com isso, na retaguarda, um progresso moral. E sim, essa travessia, essa transição já começou desde a época de Kardec. Como é que nós conseguimos entender que após a codificação espírita, após a manifestação dos espíritos em todos os países do mundo no século XIX, nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial, uma Segunda Guerra Mundial, uma guerra da Coreia, uma guerra do Vietnã, uma guerra no Afeganistão, na África, e essas coisas terríveis que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Porque o processo de mudança, ele não é feito de forma pacífica. E Jesus já havia nos advertido isso. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E muitos não entendem isso. Como é que o mestre de amor fala um negócio desse? Porque as ideias novas geram resistência. Porque aqueles que estão encastelados nos seus privilégios, usurpando poder e recursos da grande maioria, não querem ter esses privilégios ameaçados. Existe um termo que se chama capital social. O que é capital social? Quando nós estamos em sociedade, nós cedemos parcela da nossa liberdade em prol de viver em grupos, sem o qual esses grupos não se sustentariam, não subsistiriam. Numa sociedade fraterna, justa, esse capital social seria utilizado para o atendimento das necessidades básicas de todos os seus componentes. É para lá que nós estamos caminhando. Essa seria a sociedade perfeita que os Espíritos nos dizem. Conquista, novas conquistas em termos intelectuais, neste caso, e morais. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não nos iludamos. Nós estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando muitas crises ainda. Olha, não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas, mas não só, de cada um de nós. Porque esses conflitos exteriores, eles existem porque nós estamos alimentando o guerreiro ainda presente em nós. Não nos iludamos. Toda vez que nós emitimos um flash de pensamento em favor de um partido ou de outro, nós estamos assumindo uma posição, esquecendo que o outro é nosso irmão. É o estágio que nós estamos hoje. Aí ele conclui: Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O Espírito israelita. Avançando. Fenelon. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. E ele nos lembra que o Espiritismo é de ordem divina. O que significa isso? Que ele está alicerçado em leis naturais.
Por isso é bom a gente aproveitar a oportunidade. Alguns espíritos acham que o espiritismo será a religião do futuro. Não. Não. Porque cada um tem a sua forma de veneração. Cada um tem a sua forma de conexão consigo mesmo, com a divindade. Mas será o futuro das religiões. O espiritismo não será a religião do futuro, não é? Nós não teremos 8 bilhões e meio, ou 9 bilhões, ou 9 bilhões e 300 por volta de 2050, de seres humanos espíritas. Mas teremos todas as religiões, ou todas as filosofias, com os princípios espíritas. Que princípio é esse? A crença em Deus, na imortalidade, na pré-existência e a continuidade da existência, na fraternidade, na solidariedade. Essas premissas, esses princípios, sim, que não são exclusivos do espiritismo, mas são os princípios nos quais nós nos baseamos, que estão alicerçados aonde? Lá nos 10 mandamentos, ainda em semente, na revelação do nosso Mestre Jesus e nos ensinos dos espíritas, dos espíritos, não é? A ciência, aí ele nos faz advertência, essa que nós fizemos agora há pouco. A ciência, ela permitiu que nós avançássemos muito, mas ela se desenvolveu à custa da ordem moral. O que aconteceu, o que estava acontecendo no século XIX? Nós tínhamos muitas promessas e expectativas em relação às conquistas realizadas pela ciência, e temos ainda. Só que nós nos iludimos. Alguns dogmas científicos, vejam só, alguns dogmas científicos, meu Deus, obnubilaram. Eu sempre foge um sinônimo. Colocar um véu na nossa visão. Em que sentido? Nós vamos resolver todos os problemas do ser humano. E com isso nós fomos meio que levados à superficialidade do existir. Como é que se traduz na nossa civilização hoje? Eu quero ter um carro, como é que é? Belo e veloz. Eu quero morar numa mansão. Eu quero. Estamos apegados a valores impermanentes, aos valores da matéria. Só que isso nos cansou. Nos cansou no século XIX, no século XX, e hoje o índice de suicídios, de tristeza, de depressão, ainda é fruto disso. Nesse meio tempo é que surge o quê? O trabalho da revelação dos espíritos, que não começou só com o espiritismo. A época de Kardec já tinha o espiritualismo racional, que reconectou o ser humano com a sua essência espiritual, a qual nós tínhamos perdido, para falar a verdade, desde Descartes, espírito e matéria, quando ele fez aquela separação. Então, apesar dos grandes missionários do Renascimento serem profundamente espiritualistas em sua quase totalidade, o modelo científico, o método científico, as conquistas científicas nos conduziram para essa área da materialidade, da matéria. Então, esse é o processo, é a advertência que Fenelon nos faz. Nós precisamos sim do trabalho intelectual, nós precisamos sim dos avanços da tecnologia para nos liberar, inclusive, das energias, para que essas energias sejam direcionadas para as conquistas dos valores permanentes. Nós somos espíritos imortais. Não nos olvidamos, nenhum de nós vai continuar aqui nesta encarnação. Não podemos voltar, não, voltaremos em outra, mas essa vai acabar. E o que nós vamos levar? Tudo o que está conosco não é nosso. Tudo o que está conosco não nos pertence. São acréscimos da bondade e da misericórdia divina para que possamos exercitar a nossa inteligência, exercitar a nossa sensibilidade para com as necessidades do próximo. Então, o que é que nós vamos levar quando voltarmos à parte espiritual? É esse o alerta que ele nos dá. Essa mudança, esse link entre ciência e moral. E ele nos lembra, então, aqui. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. Puxa vida, Kardec falou isso. Aliás,
A doutrina espírita é ciência, filosofia e espiritualidade e moral. A doutrina espírita é ciência, filosofia e moral. Ciência, por quê? Como? Foi estudando os fenômenos que Kardec depreendeu dali, eu vou sintetizar, a existência de uma inteligência. Foi estudando os fenômenos que Kardec depreendeu a existência do mundo espiritual. Foi estudando os fenômenos e ouvindo os espíritos que ele descobriu as leis que regem os espíritos no mundo espiritual. Que o nosso futuro lá, no mundo espiritual, depende do que nós fizermos aqui. Então, não podemos dissociar o aspecto científico, filosófico e moral da doutrina espírita. E aí ele conclui: tudo é fácil àquele que crê e ama, o amor o enche de inefável alegria. Preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, da parábola do festim, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Então a revolução que se apresta é antes moral do que material. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei do mundo, ou a lei dos mundos, é a do progresso. E Erasto? Ele fala de Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um dos padres da igreja. No início do cristianismo, as coisas estavam meio embaralhadas ainda. Então surgiram aqueles grandes missionários que se propuseram a meio que codificar, organizar os conhecimentos cristãos, a teologia cristã. E Agostinho foi um deles. Levando uma vida de superficialidades, aos 32, 33 anos, ele recebeu a sua estada de Damasco. Senhor, Senhor, sou cristão. E a partir daí, desenvolveu o trabalho de coordenação, de estudo, de propagação dos ensinamentos já católicos. Então, ele pertence a um dos principais pais da igreja que caracterizaram aquela fase da patrística católica. Então, como vários outros, foi arrancado do paganismo, não é? Aí ele solta no final, quando a sua mãe desencarna, Mônica, a seguinte frase: estou convencido de que minha mãe me virá. Isso do século IV, hein, gente? 340, 360 por aí. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera a vida futura. É essa a razão porque hoje, vendo chegar a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos que o chamam. Kardec, ele comenta: puxa vida, como é que algumas pessoas podem estranhar, como é que um padre, com esse nível intelectual e moral, depois ele adquiriu, claro, se torna no plano espiritual espírita? Sim, porque vocês acham que no plano espiritual, a nos dar orientações, só tem espíritos espíritas? Nós estamos na primeira, segunda encarnação como espírito, e olha lá. Vocês acham que aquela pleiade de espíritos que esteve sob o comando do Espírito de Verdade já eram espíritas? Se eram espíritas, eu não sei, mas que tinham todos esses princípios já vivenciados dentro deles, com certeza. Neste ou de outros planetas, de outros mundos. Então, Kardec faz essa observação para fechar a nossa reflexão, de que não há nenhum absurdo nisso. Lembrando o exemplo vivo, na época, de Saulo de Tarso, que fervorosamente defendia a lei mosaica, até que ao ter o seu chamado na estrada de Damasco, na entrada de Antioquia, ele teve o seu véu desfeito. Senhor, o que queres que eu faça? E depois de 2 anos de reflexão no deserto de Dan, com Prisca e Áquila, comentando o que ele fez como sacerdote, e sendo que um das suas vítimas havia sido o pai de Áquila, naquele momento ele volta
e começa a sua jornada. Volta a Antioquia e lá começa a sua jornada. E não foi fácil. O ser velho ainda se manifestava. Ele precisou de tempo para aprender a humildade e a resgatar tudo o que ele precisava resgatar e a construir, então, os alicerces do cristianismo nascente. Então, veja o que aconteceu. Sim, só que aí já não mais como Saulo, como Paulo. Paulo de Tarso, nascido na cidade de Tarso. Como esse exemplo de Paulo, que ao longo de uma encarnação realizou toda essa transformação, a quase totalidade desses espíritos que serviram, a quase totalidade não, a totalidade dos espíritos que serviram sobre a haste de Jesus, na revelação dos pontos mais elevados da moral espírita, que é a moral cristã, passaram por isso. E nós estamos passando por isso. Só que lembrando de novo, os mansos herdarão a terra de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A regeneração está acontecendo. Eu vou repetir, já disse e vou repetir agora. O loco no qual ela acontece, não é louco não, gente, loco, de local, onde ela acontece, não é lá na América do Norte, na Europa, na África, é dentro dos nossos corações. E com isso nós encerramos o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir da semana que vem, meu reino não é deste mundo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, a oportunidade abençoada das reflexões da noite, o lembrete de que jamais estamos sós, mas também a advertência de que esse acompanhamento exige de cada um de nós o exercício da nossa vontade, da nossa liberdade, da nossa responsabilidade. Fortalece-nos, Senhor. Aclara-nos a mente. Abranda-nos o coração. De que, no sentido de aproveitarmos todas as oportunidades contidas no nosso pacote pedagógico, representado pela nossa encarnação, para um processo de aprendizado e transformação que urge façamos. Auxilia-nos, Senhor, para que não nos acomodemos nas falsas explicações, no comodismo. Auxilia-nos, Senhor. Repito, para que fortaleçamos a nossa disciplina, o nosso sentimento viril de assumirmos essa responsabilidade da nossa autotransformação. Sê conosco, Senhor, para que consigamos nos lembrar sempre de que o nosso Pai se encontra dentro de nós, que consigamos trilhar o caminho desse autoconhecimento, o caminho dessa jornada interior, para que essa conexão libere a energia, a luz que somos, na construção de um ser melhor, de um mundo melhor, porque é nos transformando que transformaremos o nosso planeta. Lembrando do nosso grande irmão, seja você a lembrança que quer ver no mundo. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.